Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve, já curte o vídeo, compartilha esse vídeo também para abençoar outras pessoas. Deixa no teu comentário aqui, pode deixar um pedido de oração, mas participa do vídeo. Queridos, o vídeo de hoje eu quero falar com você sobre arrependimento. Arrependimento é algo necessário para quem quer viver o Evangelho, para quem quer seguir, para quem quer servir, para quem quer caminhar na direção que Cristo tem para a sua vida. É necessário que haja arrependimento da nossa parte. E para nortear essa nossa conversa hoje, eu gostaria de abrir a Bíblia em um texto lá em Atos capítulo 3, versículo 19, que diz o seguinte: Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da parte do Senhor tempos de refrigério, e Ele enviará Jesus Cristo, que já vos foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio do mundo. Eu gostaria de chamar a sua atenção para o versículo 19, porque ele diz: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. É interessante, porque se queremos de fato viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, se queremos de fato viver uma vida guiada pela presença do Senhor, e se queremos viver todas as bênçãos também que o Senhor tem para as nossas vidas, nós precisamos entender que o primeiro passo, ou o passo fundamental, seria arrepender. Arrependimento. Eu sei que a primeiro momento isso parece ser muito pesado para nós, mas é algo que é inevitável no Evangelho. O arrependimento é essencial, porque com o arrependimento vem a conversão, ou seja, a mudança de rota, a mudança de vida. É converter-se a outro caminho, diferente do caminho que estávamos trilhando. Então, quando o texto está falando arrependei-vos e convertei-vos, para quê? Para que os vossos pecados sejam apagados. Então, quando nós nos arrependemos do pecado, quando nós nos arrependemos dos erros, quando nós nos arrependemos da direção errada que nós estávamos indo, automaticamente nós recebemos de Deus o quê? Perdão. Perdão dos pecados. E a única fonte, a única forma de receber perdão pelos pecados é se arrependendo dele. Só que interessante é que no final do versículo ele diz: e assim venham da parte do Senhor tempos de refrigério. Ou seja, quando nós nos arrependemos, quando nós nos convertemos, além de ter os nossos pecados apagados, nós também recebemos da parte do Senhor um tempo novo, um tempo de refrigério, como diz a palavra, um tempo de alegria, algo que nós não iríamos viver se estivéssemos debaixo do pecado. Então, quando nós olhamos para o arrependimento, nós não devemos olhar com um olhar de peso, ou olhar com aquela de forma pesada. Muito pelo contrário, nós devíamos nos alegrar, porque com o arrependimento tem o perdão dos pecados. E mais, existe um tempo novo nos esperando após o arrependimento. Mas isso é algo que nós precisamos fazer diariamente. O arrependimento não é um ato isolado. Isso deve ser um ato contínuo. Nós precisamos nos arrepender diariamente. Nós precisamos nos converter diariamente, para que nós possamos viver sempre o tempo de refrigério da parte do Senhor. Então nós precisamos voltar à essência da palavra. Eu creio que Deus ele quer nos levar a vivermos a essência do Evangelho. E queridos, não tem como viver o Evangelho sem arrependimento. Não tem como ver a Deus sem arrependimento. Não tem como obter salvação sem arrependimento. Não tem como ter uma vida com Deus se não houver arrependimento. Porque o arrependimento é a porta de entrada para vivermos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos olhar para o Evangelho e não olhar como um livro de regras,
Muito pelo contrário, é um livro que vai trazer para nós libertação. É um livro que vai trazer para nós a leveza do Espírito Santo e vai apagar das nossas vidas o pecado ao qual nós estávamos sendo escravizados. Porque às vezes nós olhamos com os nossos olhos, ou nós trilhamos na direção que nós queremos e achamos que isso é bom. Mas, queridos, todos os nossos planos feitos por nós mesmos, o fim dele não leva a um destino bom. Muito pelo contrário, nos leva a errar. Porque nós fazemos com a nossa própria vontade. E quando eu olho para a palavra de Deus, e quando eu olho para o que o Senhor tem para a minha vida, eu preciso entender que Ele tem o melhor para nós. Mesmo que os dias sejam maus, o Senhor sempre vai ter o melhor para nós. Porque isso é o que a palavra diz. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos. Primeira coisa, para que os pecados sejam apagados. Depois disso, consequência de alguém que se arrepende é receber do Senhor tempos de refrigério. Não sou eu que estou falando, é a própria palavra, é a própria Escritura, é o próprio Evangelho que está falando, olha, se você se arrepender, se você se converter, você vai ter os seus pecados perdoados e mais, você vai viver um tempo de refrigério da parte do Senhor. Então, queridos, talvez você está vivendo momentos difíceis, talvez você está passando por uma situação que só precisa de arrependimento. Só precisa olhar para o Senhor e falar, Senhor, eu preciso da Tua presença. Senhor, sozinho eu não consigo. Senhor, sozinho eu erro. Senhor, me ajuda. Eu me arrependo dos erros, eu me arrependo dos pecados que cometi. Queridos, o arrependimento é algo maravilhoso. Quando feito genuinamente. Nós precisamos olhar para o que fazemos de errado e nos arrepender disso. Vai ter vergonha? Sim. Nós vamos nos envergonhar dos erros que cometemos. Mas quando nós nos arrependermos, nós vamos receber do Senhor o refrigério. Ou seja, o tempo de vergonha vai ficar para trás. E vai vir um tempo de honra da parte do Senhor para a sua vida. Então, queridos, olhe para o arrependimento como algo maravilhoso, como um privilégio. Porque não é qualquer pessoa que tem coragem de se arrepender. Não é qualquer homem, não é qualquer mulher que tem coragem de colocar, de bater a mão no peito e falar, eu me arrependo pelos erros que cometi. Porque muitas pessoas só querem terceirizar os erros. Ah, eu errei por causa disso, eu errei por causa de fulano. E aí entra aquela síndrome de Adão. Ah, Senhor, eu pequei por causa da mulher que tu me deste. E aí Eva vai falar, eu pequei por causa da serpente. Queridos, nós precisamos ser responsáveis pelos erros que cometemos. E ao mesmo tempo precisamos ser responsáveis pelo arrependimento dos erros que cometemos. Porque somente aí, após o arrependimento, após a conversão, seremos perdoados e virá um tempo novo do Senhor sobre as nossas vidas. Então que você entenda hoje, o arrependimento é necessário. Não tem como ver a Deus sem arrependimento. Não tem como caminhar o caminho da salvação sem arrependimento. Não tem como caminhar com o Espírito Santo sem arrependimento. Então entenda hoje, o arrependimento é essencial para as nossas vidas. E nós precisamos entender que ele precisa ser diário. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. Porque pode ser que cometemos pecados até mesmo inconsciente. Então nós precisamos buscar do Senhor o auxílio para caminhar na direção que Ele tem para as nossas vidas. E o primeiro passo, e o passo fundamental, chama-se arrependimento. Que você possa entender isso neste momento. Que você possa entender isso neste dia. Que o arrependimento é essencial para a minha e para a sua vida. Em nome de Jesus. Gostaria desse momento de te convidar a orar. Senhor, nós queremos primeiramente, Senhor, te agradecer. Agradecer primeiro pela Tua palavra, que nos dá a direção correta, que nos dá o auxílio correto, que nos coloca sempre, Senhor, no caminho correto. E nós queremos te agradecer pelo privilégio de termos a Tua palavra. Pai, que neste momento, hoje, nós possamos entender com esse vídeo que o arrependimento não é algo pesado. Muito pelo contrário, é algo que vai tirar
o peso de nós. Porque o arrependimento vai gerar o perdão dos pecados. E, consequentemente, nós vamos viver um tempo de refrigério. Consequentemente, nós vamos viver um tempo novo, vindo diretamente do Senhor sobre as nossas vidas. Então, Pai, que em nome de Jesus nós venhamos olhar para o Senhor e nos arrepender daquilo que temos feito que não tem te agradado, Senhor. E muitas vezes nós queremos agradar pessoas e se esquecemos que, às vezes, ao agradar todo mundo, nós vamos te desagradar. Mas, Senhor, nós queremos neste momento te pedir perdão. E, Senhor, derrama sobre nós o arrependimento verdadeiro, um arrependimento genuíno, Senhor, para que venhamos olhar para o Senhor, para que venhamos ver o Senhor, para que possamos sentir a Tua presença e caminhar na Tua presença, Senhor. Assim nós oramos neste momento em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse foi o vídeo de hoje. Que Deus te abençoe e eu te espero no próximo vídeo, em nome de Jesus.